Tive motivos para desistir, eu já não tive para onde ir, mas com amor Ele me alcançou, eu sei, a alegria eu encontrei. Tive motivos para desistir, eu já não tive para onde ir, mas com amor Ele me alcançou, eu sei, a alegria eu encontrei. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me alcançou. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me alcançou. Tive motivos para desistir, eu já não tive para onde ir, mas com amor Ele me alcançou, eu sei, a alegria eu encontrei. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me alcançou. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor te alcançou. E é isso aí, minha gente. A alegria do Senhor é a nossa força. É assim que nós iniciamos esse Revolução Jesus, abrilhantando nossa noite, né? A nossa irmã Vitória, a nossa irmã da serva da alegria. Esse programa já está diferente, né? Ele promete. Aguarde até o final, porque Deus, Ele vai te surpreender. É isso aí, pessoal. Boa noite para você que nos acompanha. Tá sempre ligadinho aqui. É o programa Revolução Jesus chegando na sua casa. Então, você que está acompanhando aí, já sabe, o programa de hoje está especial e nós temos certeza que vai tocar o seu coração. Então, já comenta aí no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus, de onde você está acompanhando o programa. Coloca lá a sua cidade, que nós amamos saber aonde o Revolução Jesus está chegando. E o programa de hoje, nesse mês de agosto, claro, nós não poderíamos terminar sem falar sobre vocação. Afinal, todo mês nós estamos trabalhando essa temática. Trouxemos já padres aqui, já conversamos assuntos amplos sobre isso. E é claro, nós da comunidade Canção Nova queremos fazer um convite para você. Você que talvez sinta-se chamado a algo. Talvez Deus incomode o teu coração quando você vem no PHN, vem em algum acampamento aqui, encontra algum consagrado e fala: nossa, eu queria ser assim, eu queria viver isso. Tem uma dica para você. No nosso Vocacional Canção Nova, nós temos um Instagram. Lá nós falamos tudo sobre a vocação Canção Nova. Explicamos como nós vivemos, o que nós fazemos e como é a nossa vida missionária. Então vai lá, @Vocacional Canção Nova. Também, lá no Vocacional, na bio do Instagram, tem um link. Clicando nesse link, você vai adentrar numa página na qual você pode fazer o seu cadastro para iniciar um caminho vocacional na comunidade Canção Nova. Se Deus te chama, se Deus te incomoda, é sinal que Ele tem alguma coisa para você. Não perca tempo, vai lá, @Vocacional Canção Nova. É isso aí, Carlos Henrique. E como nós estávamos falando aqui, esse programa é sobre vocação. Falamos bem da vocação Canção Nova, mas nós queremos também entender um pouco mais sobre outras vocações, né? E hoje, nossa participação especial é dela, que já começou falando: tive motivos para desistir. Não sei se você está tendo motivo para desistir da sua caminhada com Deus, né? Eu já vi muitos. Ah, o Henrique que o diga, viu? Das histórias dele, né, vocacional. Então, nós vamos aqui chamar a nossa convidada. Bem-vinda, irmã Elisiane. Bem-vinda, irmã. Que alegria tê-la conosco, abrilhantando a nossa noite.
Bem-vinda, irmã. É uma alegria ter uma serva da alegria em nosso... A alegria é toda minha, né? Pode sentar aqui, irmã, por favor. Fique à vontade, viu? Eu que agradeço pelo convite. Tá? Se presente pra gente, né? Pra quem tá em casa também, seu nome, quem você é. De onde vens, para onde vais. Meu nome é Elisane, né? Sou serva de Nossa Senhora da Alegria. O nosso fundador, o Padre Edmilson, aqui da Canção Nova. Que bênção, tudo uma família só, né? E eu vim de Natal, do interior de Natal, do Rio Grande do Norte, né? Um beijo aí pro pessoal de Natal que me conhece. Quem sabe está assistindo lá, né? Mas é isso aí, vim de lá. Irmã, aproveita e explica para a gente um pouquinho também o que são as servas da alegria. Qual foi a inspiração? Onde vocês se encontram? Como acontece? O que vocês fazem? A nossa... perdão. Então, a nossa comunidade nasceu dos Jovens Sarados, né? E apareceu algumas meninas, algumas jovens querendo ser freira, mas não queria ir para outros carismas, queria estar no meio dos Jovens Sarados ali, queria ter uma vida mais profunda, mas querendo estar ali no meio dos jovens, né? Porque não queria deixar esse carisma, né? Que é tão frutuoso. Então, o padre Edmilson, ele teve essa inspiração e num retiro propôs, devido a essas meninas procurar ele, né? Então propôs, né, para alguma jovem que quer ser freira, né, começar uma comunidade mesmo, né? E aí a primeira comunidade foi ali em São Paulo, né? Ela fica na Vila Albertina, ali em Santana. Então a sede é lá e a gente tem aqui na Canção Nova uma comunidade também. A gente abriu uma aqui, abriu uma em Bananal e outra agora em Foz do Iguaçu, né? Já está sendo inaugurada hoje a casa. Legal, que bênção. Né? Então, estamos aí com 4 casas já, graças a Deus. E nós temos, como eu já falei, dos Jovens Sarados, né? Que a gente tem esse intuito, essa motivação para cuidar dos jovens, né? Os jovens precisam ser alimentados, né? Se aprofundar mais naquilo que os Jovens Sarados oferecem e também aqueles que estão fora também a gente vai até esses jovens, né? Então, os Jovens Sarados eles têm um estilo de vida a qual as servas ajudam a se aprofundar nesse estilo de vida, né? Que são as 7 pedrinhas, né? As 5 pedrinhas e os 7 tesouros, né? Está relacionado a tudo que também você já Canção Nova tem o carisma de viver 5 pedrinhas, né? Sim. Então a gente ajuda os jovens a viver assim, a se aprofundar na palavra. Que bacana, irmã. E sobre o seu chamado específico? Você já participava dos Jovens Sarados? Quando foi que você percebeu que Deus te chamava a dar um passo além? Olha, a minha história é bem longa, né? Os sinais de vida religiosa desde criança, mas não sabia, né? Então, quando eu entrei nos Jovens Sarados, eu falei para Jesus: Jesus, eu quero fazer a sua vontade, não quero mais fazer a minha. Porque eu tentei de tudo, eu já fui noiva, tive namorado, né? E nada dava certo, meu Deus do céu, nada dava certo na minha vida. E quando eu entrei nos Jovens Sarados, eu falei: Jesus, eu quero fazer a sua vontade, não quero mais fazer a minha. Então, foi aí que eu comecei a rezar, comecei a me aprofundar mais na minha vida de oração, né? Porque é importante a gente ter uma vida de oração, né? Uma vida interior, uma vida de equilíbrio. Então, eu perguntava para Jesus todos os dias da minha vida, onde eu estava, eu acho que era todos os momentos, todas as horas, Jesus não aguentava mais. A pergunta que vinha: o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ali eu fui me entregando na vida de oração aos Jovens Sarados. E o primeiro sinal mesmo foi quando eu ia todos os domingos, né? Que acontecia todos os sábados, e no domingo tinha ali um encontro para cura interior com eles. Então foi nesses momentos que eu percebia que quando eu saía da missão, eu já não sentia, é como se eu não sentia completa, eu queria algo a mais. Então esse foi um primeiro sinal. Irmã, eu tiro uma dúvida aqui, porque eu acho que é a dúvida que a maior parte dos jovens tem. A gente trabalha com jovem, a gente conhece jovem, vê jovem, e quando eles veem um consagrado, então vê alguém que é consagrado também de hábito. Isso é um hábito, irmã? Explica pra gente, só para contextualizar. Este é um vestido, uma jardineira, mas para a gente é um hábito, né? Não deixa de ser um hábito, né? Sim, as pessoas veem, observam e, tipo assim, já vêm cheio de indagações. Mas muitos jovens geralmente trazem, acredito que também a senhora deve ter ouvido isso, o desejo de corresponder a uma vocação, porém também trazem um medo.
E a senhora teve medo em algum momento de responder a esse chamado de Deus, uma vez que a senhora entendeu, nossa, Deus me chama a dar mais? Como que foi? O medo bateu no coração ou não viveu essa fase? Foi engraçado que foi numa confissão, né? Eu fui me confessar e o padre falou assim para mim, se era para me sair bem da confissão, sair pior. Meu Deus. Pior em relação de que, Das por causa dúvidas, do que ele fez, a pergunta, né? Ele falou assim, eu contei meus pecados, ele falou assim, filha, quantos anos você tem? Eu falei, na época eu tinha 25. Eu tenho 25 anos, padre. E você mora onde? Eu disse, eu moro em Parnamirim. Ele fez, por que você não faz um... E ele nem me conhecia. A primeira vez que eu estava vendo o padre na minha vida, e depois nunca mais eu vi ele. Depois disso aconteceu, nunca mais eu vi ele. Que eu sempre ia na mesma paróquia, eu nunca mais ia ver. Eu falo que é Jesus que estava lá me confessando. E ele falou assim para mim, e você não quer fazer uma experiência em um convento aqui em Natal, em Parnamirim tem um? Aí eu fiz, por quê, padre? Eu nem disse que sim, nem não. Eu perguntei, por quê, padre? Ele fez, porque você vai cansar dessa vida. Aí pronto. Eu saí dali, freira. Não, Jesus. Freira não, quero não. E foi um pouco assim, foi relutante, né? Eu querendo lutar com Deus ali, dizer que não era a minha vocação. Esse foi um dos medos, né? Que eu falei assim, não, eu freira. Eu fiquei pensando, eu freira? Mas como assim? Eu freira? Mas aí logo depois, acho que um mês depois, eu fui pagar minhas continhas, que eu tinha, né? Conta bancária. Pagar minhas contas lá na C&A. E aí Jesus já me transformava por dentro, né? De dentro para fora. Então, eu queria vestir outras vestes, eu queria vestir outra roupa, blusa longa, já não queria mais vestir blusinha, nem calça comprida, eu queria vestir saia, tudo longo, tudo longo. Aí eu vejo uma roupa assim na vitrine, bonita, uma saia longa, blusa longa, e eu toda feliz, ai, Jesus, é assim que eu quero me vestir. Na mesma hora, ele falou assim para mim, nitidamente, é muito luxo para você. Eu fiz, é o quê, Jesus? Muito luxo? Muito luxo para você. 2 vezes. Então, assim, meu Deus, eu olhei assim para mim, eu vou vestir o quê? Aí foi no momento em que eu falei, vou vestir o quê? Que eu levantei minha cabeça e fechei meus olhos. Foi uma coisa muito repentina, isso dentro do shopping. Jesus confirmando a minha vocação dentro de um shopping. E eu falei, e aí Jesus falava assim, aí eu fechei meus olhos, eu tive a visão de freira. Aí eu abri rápido, eu fiz... Meu Deus, eu vou ser freira. Eu vou ser freira? Eu vou ser freira. E saí assim, andando. Eu vou ser freira sozinha, parecia uma doida. No meio do shopping foi assim. Então... Engraçado para nós que estamos acompanhando aqui, a gente vai conseguindo identificar, né? Sim. É assim toda vocação, todo chamado. Deus, ele vai dando aquelas pistas, né? Ele vai dando aqueles chamados assim e vai nos ajudando através de pessoas, sinais, até mesmo a própria voz dele que a gente escuta, né, para nos dizer qual é de fato a nossa vocação, o nosso chamado. E foi muito providencial o seu chamado ser também através da boca de um padre, né, te orientando o quanto é importante nós estarmos em estado de graça também. Então, busque uma confissão, busque também a orientação do sacerdote, você que está com medos e dúvidas, Deus fala. Tenha um coração aberto para aquilo que Deus tem para você. E nós estamos aqui na correria, já está no finalzinho desse primeiro bloco, e nós queríamos mesmo te convidar a ficar conosco, porque no próximo bloco nós também teremos uma outra participação especial muito, muito, muito legal, que Deus vai falar ao seu coração através dela também, viu? Fica com a gente, nós estamos indo para o intervalo, mas já a gente volta. É melhor do que a vida. Me basta, é melhor do que o pecado, muito melhor. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta. É melhor do que o pecado.
É isso aí, confiantes na graça de Deus que nos conduz a nossa vida, a nossa vocação. Nós estamos de volta aqui com o programa Revolução Jesus. E nós temos uma novidade, né, Rick? Nós queremos te convidar, né, para poder participar conosco também da Conferência Jovens Canção Nova, gente. Aê! A Conferência Jovem é um encontro anual aqui dos jovens da comunidade Canção Nova. Então, você que é jovem, você que também está querendo descobrir sua vocação, e vai que você é Canção Nova, não é mesmo? Então, você é convidado a ir lá no Instagram, @jovenscançãonova, e lá tem todas as informações da Conferência Jovem, que vai acontecer de 17 a 19 de outubro. Dá tempo de você se organizar, dá tempo de você fazer sua inscrição, olhar um lugar para ficar por aqui e vir participar conosco deste momento que é muito rico, cheio de carisma Canção Nova, para você fazer uma experiência conosco, viu? Exatamente. E Dai, um dado importante, a Conferência Jovem é diferente dos outros campamentos, porque aqui nós trabalhamos só o carisma Canção Nova. Então, se você também se sente chamado à Canção Nova, talvez seja um momento no qual Deus pode despertar no seu coração esse desejo de entregar mais a Deus. Nas nossas conferências, geralmente, tem um stand vocacional ou alguém do vocacional. Então, você pode viver essa experiência e já dar a sua resposta a Deus. É isso aí, minha gente. Nós vamos continuar agora com esse momento também de escuta de Deus, né? Nós estamos aqui sendo alcançados por Deus neste programa e queremos também convidar você a fazer uma experiência com Deus através da nossa irmã Darlene. Seja bem-vinda, Darlene. Obrigada, Rick, obrigado, Dai. Opa. Gente, é sempre confuso essa hora, não é? De cumprimentar, mas dá certo. É pra cá. É o microfone, troca a mão, mas dá tudo certo. Exatamente. Convido você de casa, nessa hora, a estender suas mãos sobre a Darlene. Ela, neste momento, irá trazer a palavra para nós. Ela irá ser boca de Deus para nós, para despertar em nossos corações esse desejo de entrega. Por isso nós pedimos, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Darlene. Derrama a Tua graça sobre a Darlene, para que ela possa ser aquela que trará uma mensagem certeira aos nossos corações, para confirmar em nós o chamado, a vocação. Pedimos, Senhor, também pela vocação da Darlene, ela que tem entregue a sua vida já há tanto tempo na comunidade, pela igreja, pelas vocações. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre ela, para que ela possa ser voz de Deus para nós nessa noite. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem e usa a Darlene. Entregamos tudo isso nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmãos. Me disseram que eu tenho alguns minutos, mas a palavra de Deus precisa de tão pouco para realizar tanto em nós. Então, esteja atento àquilo que Deus quer. Começa com a palavra de Deus no livro do evangelista São João, capítulo 2, versículo de 13 seguintes. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. E, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que estava escrito: o zelo por tua casa me devorará. Darlene, você vai falar de vocação e usou essa palavra? Sim. Por que eu quero usar essa palavra? Porque hoje, e quando a gente vai caminhando e tratando com o jovem, também na comunidade Canção Nova, nós vamos percebendo que a vocação está se tornando um negócio. Nós estamos negociando com Deus. Negociando se eu terei alguns benefícios, negociando se eu poderei realizar os meus sonhos,
negociando que se eu posso até entrar, Jesus, eu posso até fazer uma experiência, mas eu gostaria de que essas coisas acontecessem do meu jeito. E nós corremos um enorme risco de fazer daquilo que Deus espera de nós uma casa de comércio. Ah, meus irmãos, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas aspirações, sim, e Deus as respeita. Mas eu preciso dizer a você, Deus, na sua vocação, na minha vocação, está acima de tudo isso. A nossa vocação vem antes dos nossos planos. A nossa vocação vem antes dos nossos sonhos. A nossa vocação vem antes dos nossos pais. A nossa vocação é anterior a tudo, porque é entre você e o Senhor. E nós vamos vendo que nós vamos negociando com Deus porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós temos as nossas percepções, nós temos aquilo que nós desejamos e podemos fazer disso, da nossa vocação, uma casa de comércio. Se Deus não me der, eu não irei. Se Deus não fazer desse jeito, eu não irei. Meu irmão, você está fazendo um comércio com a sua felicidade. Porque vocação acertada é certeza de vida feliz. Então, se você negocia, a palavra de Deus diz, na casa do Pai não é possível comércio. Na casa do Senhor não é possível comerciar. Porque o Senhor quer a purificação do templo. E se Deus nos quer purificados, Ele vai pedir de nós que aquilo que nós muitas vezes almejamos e queremos dentro da nossa vocação não aconteça. Porque o Senhor precisa purificar a nossa casa, precisa purificar o templo que sou eu e você. E às vezes aquilo que nós concebemos como sonho e realização e que Deus poderia dar na nossa vocação, poderia me dar sendo Canção Nova, Deus não me dá porque Ele está purificando o templo, porque eu estava negociando com Ele a minha vocação. Nós estamos aí tendo que perceber que o Senhor precisa fazer um caminho de purificação, senão a nossa casa sempre será um lugar onde nós vamos comerciar, nós vamos fazer negócios com o Senhor. E a nossa vocação, ela não está neste nível de negócios, ela está no nível de pertença. Eu pertencer ao Deus que me criou e que anterior a todas as coisas me chamou. Por isso a vocação não dá para ser escolhida de uma hora para outra. Ela precisa de tempo, porque nós estamos tão cheios de querer fazer negócios, e que nós precisamos ser purificados para escolher o Senhor. O Senhor não quer negócios no que diz respeito à casa do Pai. É assim que Jesus trata. Ele chega com o chicote e Ele vai realizando tudo isso, limpando a casa. E também o Senhor está falando de nós. Na nossa casa não pode ter negócios, porque senão o Senhor vai realizar tudo isso e necessidade de realizar tudo isso para nos purificar. E você vai dizer, Darlene, eu já respondi a minha vocação. E eu pergunto para você, será que você não está negociando também? Porque com o tempo nós vamos querendo reter coisas, nós colocamos condições. Ah, meus irmãos, e colocamos mesmo. O tempo, o nosso tempo, as minhas coisas, os meus desejos. Meus irmãos, tantas coisas voltam no tempo. Se elas não estão fundamentadas, se elas não foram purificadas para uma resposta vocacional, nós vamos querer retomar e fazer da casa do Pai, da casa da nossa vocação, um negócio. E nós vamos negociando com a vida com o Senhor. Eu não quero ser e eu não desejo ser. Nós estamos no auge da 5ª temporada do The Chosen, a última ceia. Não sei se você já assistiu.
Mas naquela conversa na ceia, eles começam a fazer os louvores, olhando para Jesus e dizendo a ele uma frase que nós ouvimos várias vezes na fala: teria sido suficiente. E aí nós vamos ouvindo esta fala que vai acontecendo, e eles vão dizendo: Maria diz uma coisa, se eu tivesse apenas embalado você naquela noite em Belém, já teria sido suficiente. E aí outros vão dizendo: se o Senhor não tivesse chamado Pedro e não tivesse curado o meu amigo, já teria sido suficiente. Então o Senhor eles vão ali dizendo, naquela conversa, bendizendo a Deus por aquilo que Ele fez, e já teria sido suficiente. E nós estamos negociando para o suficiente. Nós estamos negociando a vontade de Deus para ser suficiente para mim. E eu quero dizer para você, a vocação não é que eu seja suficiente, mas eu me disponho olhando para o Deus que é suficiente para mim, para entregar a minha vida a Ele. É mais do que eu ser suficiente para algo, era olhar o poder de Deus e dizer: Ele é suficiente e é o suficiente para eu dar a minha vida a Ele. Se você olhar a sua história, se eu olho a minha história, a irmã que disse da história dela, o que foi que nós ouvimos? Que o Deus que fez e que nos amou e mostrou a sua glória e o seu poder é suficiente. E se Ele não tivesse feito, como na minha casa, ainda há coisas que não aconteceu e que eu gostaria tanto que Deus tivesse feito, teria sido suficiente. Ah, Senhor, porque a minha irmã voltou para Ti. E hoje mesmo ela me mandou uma mensagem, primeiro dia da quaresma de São Miguel. E eu disse: Senhor, se a minha irmã ainda não tivesse Te encontrado, teria o suficiente para permanecer na Tua presença. O que é suficiente para você permanecer? Se você sentasse na ceia com Jesus e se Ele não tivesse feito, e se Ele não fazer as coisas que nós desejamos, teria sido suficiente para permanecer com Ele? Nós estamos negociando, mas não é sobre negócios aqui. É sobre estar na casa do Pai, porque o zelo pela casa do Senhor me devora. Amar o que Deus ama me devora. Amar aqueles dos quais Deus me envia e que eu sou enviada a eles, isto me devora. E é por me devorar, e é por Ele desejar, que essa vida eu respondo com a gratuidade que o Senhor me dá. Não, Senhor, não quero fazer negócios. Eu quero seguir a Tua vontade, anterior a tudo que eu vejo aqui, porque o Senhor me escolheu, antes de tudo, para salvar a minha vida em primeiro lugar. Mas eu não dou a minha vida só porque Deus quer me salvá-lo, mas por causa daquilo que Deus vai fazendo no meu coração e na minha história. E também por este amor que me envolve e que eu também sou capaz de me dispor a oferecer a minha vida para a salvação de outros. O que teria sido suficiente? O que teria sido suficiente? A sua conversa com Jesus talvez você viu o seu pai curado, viu a sua mãe curada, viu prodígios e milagres na sua casa. E se Deus não fizesse, teria sido suficiente. Há coisas que também nós vimos que o Senhor não fez, mas ainda tem sido suficiente o seu amor para permanecer nele. Não é o suficiente o amor de Deus para você responder a Ele? Não façamos da nossa vocação negócios, porque o Senhor vai purificar o templo. Enquanto nós não estivermos na vontade de Deus, enquanto nós não estivermos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, nós precisamos purificar a nossa vida e o Senhor purificará o templo, porque de nós a resposta que daremos é: o zelo pela tua casa me devora, e por isso eu respondo: sim, eis-me aqui. Que esse convite a você, não é? De vocação, de resposta, de amor a Deus, lhe impulsione para querer e desejar
viver intensamente o que Deus quer. Foi assim com a vida da irmã, da Vitória, do Rick, da Dai, na minha vida. Quando eu estava para decidir para entrar para a Canção Nova, no último encontro, minha mãe morreu na quinta-feira do Pertença, do vocacional. E aí a gente fica louco, fala, Deus, eu estou fazendo tudo tão direito. Mas Deus também ter recolhido a minha mãe, eu posso dizer, Ele foi o suficiente para mostrar quem coordenava todas as coisas na minha vida. Entendeu? Queira que Deus seja o suficiente, que é independente se Ele faça ou não, e Ele faz, você terá uma resposta de amor e de alegria ao Senhor. É assim, né, Dai? Nossa vida, não é? É assim mesmo. Ele é o suficiente, né, Dai? Ele é o suficiente nas nossas vidas. Obrigada pela partilha. Nós estamos Impossível Deus não falar no nosso coração. Deus falou muito ao meu. E também creio que tem falado ao seu coração. Mas calma, terminou ainda não. Nós vamos para um breve intervalo. Mas já já a gente está de volta para continuar esse momento. Para que Deus fale concretamente também na sua vida. Vamos de música? A tua graça me basta, é melhor do que a vida, muito melhor. A tua graça me basta, é melhor do que o pecado. A tua graça, a tua graça me basta, é melhor do que a vida. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. Neste momento, nós estamos voltando com a nossa programação, mas nós queremos convidar vocês, você em específico, que sente um chamado do Senhor a se colocar em oração. Já vá se colocando em postura de oração. Se você está sentado, nós pedimos, fique de pé. Se você deseja dar uma resposta generosa ao Senhor, já vai abrindo o teu coração. Convido você nessa hora a se rever e pensar o que você está colocando em negociação com a tua vocação. Será a tua família? Será os seus amigos, o teu emprego, o seu namoro? O que tem tido mais valor na tua vida do que a tua vocação? O que hoje tem sido um peso para você corresponder ao seu chamado? Nessa pregação a Darlene bem disse que nós colocamos negócios, preços para o nosso chamado, mas o Senhor, Ele fez um chamado irrevogável a você. Este é o momento de você responder a Ele. Por isso vai dando a tua resposta generosa a Jesus. Vai dizendo, Senhor, nessa hora eu quero corresponder. Senhor, nessa hora mesmo que me custe muito, eu quero corresponder. Mesmo que seja caro a minha vocação, mesmo que seja caro, mesmo que seja doído, eu quero dar uma resposta ao Senhor. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão, Senhor Jesus, dos meus planos. Eu abro mão, Senhor Jesus, dos meus negócios. Eu abro mão, Senhor Jesus, dos meus projetos pessoais para Ti. Sim, Senhor, eu sou feliz em Ti. Eu quero dar uma resposta alegre, não uma resposta pesada. Uma resposta, Senhor, sincera a Ti, diante do Teu Espírito Santo que me provoca. Por isso, Espírito Santo, vem em nossos corações. Vem encorajar, Senhor, o nosso sim. Encoraja o nosso sim. Encoraja a nossa entrega. Encoraja o nosso desejo de entrega a Ti, Senhor. O mesmo Espírito que habitou nos apóstolos, o mesmo Espírito que habitou naqueles que deram o seu sim, nós queremos também, Senhor, dar o nosso sim a Ti. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. E você que está em casa, que você seja alcançado por essa graça do Senhor, por esta misericórdia que é o chamado de Jesus. É o chamado, é a misericórdia que Deus quer derramar sobre você. É te chamando pelo nome. Só a graça dele nos basta. Só a graça dele. Da ousadia aos jovens, nós te pedimos agora que sejam movidos pela ousadia, Senhor. Mas que esta ousadia carregada de fé possa fazê-los dar passos concretos, Senhor. Que não deixe de responder com generosidade e amor. Enche o coração de ousadia. Enche este coração desses que nos assistem, daqueles que vão ouvir nem sei que horas, mas que precisa ser alcançado por esta palavra, precisa ser alcançado por esta oração. Senhor, chega de negócios, agora é hora de ousar para Ti, voar para Ti, ir além de todas as coisas, ir além daquilo que eu penso, ir além, Senhor, porque a minha vocação, ela se antecipa, e eu quero estar diante daquilo que o Senhor propõe para mim. É um querer Teu e que seja um querer meu, Senhor. Purifica o meu templo para que eu compreenda que é em Ti, Senhor, que todo o meu coração será feliz, no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, Senhor Jesus. Sim, sim, é assim que nós nos colocamos na Tua presença, convictos de que o Senhor está a cuidar de nós, nos passos que demos, nas lutas que tivemos, do jeito que estivermos. Eis-nos aqui, Senhor. E a nossa quando a gente diz sim ao chamado, nosso coração se alegra ao chamado de Deus. E a imagem que vinha era Pedro pedindo socorro a Jesus para que ele pegasse na mão e não deixasse ele afundar. E talvez você esteja assim hoje, se afundando por medo de dizer sim a esse chamado que Deus está fazendo na sua vida. Não tenhas medo. Você que está em casa, não tenhas medo de segurar na mão de Jesus, de Ele segurar e levantar você e falar: filho, siga o seu chamado. Eu quero confirmar isso. O Senhor, nessa noite, Ele quer retirar todo medo. Se até hoje você não deu passos no descobrimento da sua vocação, se você não conseguiu dar passos, o Senhor está retirando todo medo. Tome posse dessa graça da noite de hoje. Não tenha mais medo, não se deixe afundar por medo. Dê o passo, saia da paralisia do pecado, da paralisia de diversas outras realidades que têm te impedido de se lançar na vontade de Deus. Dê um basta. Deus está retirando todo medo. Então tome posse disso, meu irmão. Tome posse dessa graça especial que é para você. Não tenha dúvidas. O Senhor te chamou para acompanhar esse programa de hoje só para te dizer isso. Caia por terra todo medo que te impede de dar passos concretos na sua vocação. Papa Bento XVI, ele dizia aos jovens: não tenham medo. Não tenham medo, porque Deus, Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo. E agora eu faço uma indagação a você que nos acompanha de casa. O que tem sido o seu tudo? O que tem sido o seu tudo? Talvez até mesmo o seu tudo tenha sido coisas boas. Talvez o teu trabalho na paróquia, talvez o teu emprego, talvez a tua vida. Mas qual tem sido o seu tudo real? E qual é o tudo que Deus te oferece? Meus irmãos, vocês estão diante de pessoas que perderam tudo para ganhar o tudo. Nessa hora, vai fazendo as contas, vai somando, vai vendo o que para você hoje é tudo. O que para você hoje é tudo. E qual é o tudo que o Senhor deseja te dar.
eu te garanto, não será fácil, não será um mar de rosas, mas você será feliz, porque você terá o tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é muito inteiro para se contentar com metades. Ele quer o teu coração por inteiro. Então não tenha medo de dar uma resposta concreta a Deus. Não tenha medo de agora mesmo já se levantar e já procurar já o lugar que Deus te incomoda. Talvez Deus te chame para poder ser religioso em algum lugar, e há muito tempo Ele fala no teu coração e você posterga isso. Talvez o Senhor já fale no teu coração que você dá uma resposta a uma nova comunidade, seja Canção Nova, Shalom, dentre outras tantas, e você continua postergando isso. Amanhã eu falo, amanhã eu respondo, amanhã eu escrevo. Não, o Senhor Ele quer uma resposta concreta de você. Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor quer que você faça hoje. Já se coloque em postura de alguém que assumiu o seu chamado. Assuma o tudo do Senhor na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, você será feliz. O Senhor, Ele tem uma vida de felicidade para você, uma vida de felicidade plena. Por isso, faça suas contas e não tenha medo. Não tenha medo de dar uma resposta concreta e generosa ao Senhor que te chama. Sim, Senhor, nós queremos ser sinceros com aquilo que o Senhor nos pede, com o nosso chamado e com as nossas vocações. Além de vós, o que há pra mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer, a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões dessa terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu rei. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Cortiço. Os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Além de vós, que o Senhor vá nutrindo os sentimentos do nosso coração. É além daquilo que o Rick ia rezando, daquilo que nós negociamos. O Senhor está muito além. Aquilo que Deus deseja, aquilo que inspira, aquilo que Deus move os nossos corações, nós precisamos estar conscientes. Porque se possuir a Deus nos trará felicidade, por que a demora? Se nós somos homens e mulheres que desejamos tanto ser felizes, nós não podemos frustrar os planos de Deus a nosso respeito. E eu quero dizer a você que o seu coração neste momento se mova
com essa música tão linda, né? E ela nos ajuda muito a chegar, a querer desejar e a possuir um pouco mais daquilo que nos insere na vida com Deus. O céu, as coisas de Deus, deixar as coisas da terra. E uma coisa que Deus ia movendo o meu coração é que há pessoas que têm medo de ofertar. Porque, meu irmão, oferta custa. Oferta custa. E porque custa, é preciso entregar. Que o seu coração, neste momento, com consciência, vá dizendo ao Senhor a dificuldade que você tem de ofertar. A dificuldade que você tem de abrir mão de algumas coisas. De abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, e o Senhor falando para você: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais do que tudo isso que você pensa. E é nessa generosidade de Deus que cabe o teu coração. E que Deus deseja derramar. Já pensou que Deus tem um pacote, entre aspas, de generosidade só para você? E ele pode ficar guardado para sempre. Porque faltou a sua generosidade. Para Deus mostrar a generosidade dele em relação à sua vocação. Ah, Deus, Darlene, vai me reter dos bens? Não. Mas se você não responde, Deus não pode fazer. Porque você não está na atmosfera do sim. Se você está na atmosfera do sim, Deus lhe dará as coisas que comportam ao seu sim. Mas se você não está na atmosfera do sim, da entrega da vocação, Deus vai lhe dar as outras coisas que talvez o Padre Jonas também dizia, de um plano step para você. Porque o Senhor quer fazer mais. A palavra da música diz: se vos possuo, nada mais me atrai. O coração às vezes arrasta, pede, mas a gente permite que aquilo que Deus quer de nós aconteça. Somos tentados, mas a gente não desiste, porque a gente sabe o que nos atraiu e o amor que nos trouxe para Ele. Exatamente. Enquanto a Darlene falava isso, o Senhor ele me fazia refletir aqui dentre nós 5, a Vitória, a irmã, a Darlene, eu e também outros irmãos que estão por trás das câmeras. Todos nós, um dia, demos esse passo, com medo, muito medo, incertezas, muitas incertezas, sem garantias humanas. Mas nós sabíamos que nós estávamos correspondendo ao chamado maior do que nós. Hoje, alguns com pouco tempo, outros com mais tempo de comunidade, ambos podem dizer: somos felizes. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter saído de casa. Eu não me arrependo de ter deixado os meus. Eu não me arrependo de ter dado este passo em direção à vontade de Deus. Hoje vivemos tudo o que vivemos. Nossa vida não é fácil e não é para ser fácil, porque a vida de um cristão passa pela cruz. Mas somos felizes. Somos felizes porque a nossa vida está sendo gasta por Cristo, por um carisma, pela igreja. Sabemos que o Senhor ele nos chamou e tem um propósito bem definido para nós. Talvez você esteja feliz hoje onde você está, mas ainda não conseguiu dar tudo. Sente esse incômodo. Fala: meu Deus, que alegria, que felicidade é essa que eles falam, que eu busco tanto, mas não sei onde encontrar. Posso te dizer? Dê o passo, mesmo com medo. Busque, responda. E se não for, meu irmão, Deus ele vai cuidar de te encaminhar para o lugar no qual Ele te quer. Mas não tenha medo de dar um passo concreto e corresponder a Deus. E o Padre Jonas nos diz, né, que é feliz quem realiza a sua vocação. Então é uma felicidade duradoura, é uma felicidade com lutas, com dificuldades, mas é uma felicidade que visa o céu, visa o eterno. Então ela não é passageira, ela não permanece aqui, não é terrena. Por isso nós permanecemos firmes e fiéis, apesar das tribulações, dificuldades que virão.
mas a nossa esperança e alegria está em Deus. E, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Já? Sempre assim, passa muito rápido. Mas nós temos certeza que o que Deus fez aqui em nós podemos tocar aqui, Ele também alcançou o seu coração que está em casa. Então eu gostaria de agradecer aqui, meus irmãos. Obrigada, Darlene, por essa partilha. Obrigada mesmo por ter nos enriquecido. Que, de fato, Ele é o suficiente. Ele basta. E nós não podemos nos perder naquilo que Deus tem nos falado nesse tempo. Obrigada, irmã Elisane, por sua entrega. Eu que sua agradeço. entrega de vida. Por nos contagiar também com o seu sim. Porque nós aqui na chácara, a gente esbarra nelas aqui sempre se doando, sempre fazendo mais por aquele que é o nosso amado. Então, muito obrigada. Amém. A nossa maior felicidade é corresponder, é dar o sim a Jesus, né? Quando eu estava falando lá, né? Que você perguntou do medo. Logo depois, quando eu falei sim, meu coração se alegrou de uma forma extraordinária que não tem explicação. Então, quando a gente diz sim a Deus, isso sim é a nossa maior felicidade. Assim como Nossa Senhora falou sim, né? E trouxe pra gente a graça. Amém. Obrigada também, Vitória, nossa irmã de comunidade também, com seus dons. E pelo seu sim também. Seu sim também nos alcança. E mostra que o dom, a canção nova, né? Da comunidade de Canção Nova, a vocação à Canção Nova, não está morrendo. Sempre tem vindo mais pessoas. Sempre tem se perpetuado através de vocês que estão chegando agora. Dá mais vigor e mais vida à nossa vocação. Estamos encerrando. Nós estivemos, né? Permaneceremos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem, segunda-feira, 22 horas, programa Revolução Jesus. Bora de música? Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares